Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Aos Ombros de Gigantes. Hoje connosco temos o professor Manuel João. Olá professor, bom dia. Bom dia. Professora, queria ouvi-lo falar sobre como é que o professor veio parar aqui à Zambuja. O meu pai era chefe de estação de caminho de ferro e a última estação que chefiou antes de se reformar foi a Zambuja. Veio para aqui em 1965 e eu vim para aqui, não digo todos os dias, porque eu fui, durante o cumprimento do serviço militar obrigatório, fui enfermeiro do Hospital Militar Principal. E é cá que depois começa a estudar, o professor era novo. Mas já era professor do ensino primário. Já era professor nessa altura. A carreira foi interrompida, deixaram-me trabalhar 1 ano e 3 meses, depois comecei o serviço militar em Mafra. Portanto, a parte militar, propriamente dita, foi feita em Mafra. Porque o professor é de Elvas, não é? Sou natural da freguesia de Santa Eulália, do concelho de Elvas, e o distrito de Porto Alegre. E o professor estava-me a contar que estudou em Santarém. Estudei em Santarém porque nessa altura o meu pai estava a chefiar a estação de Santana Cartaz, que já não existe, não é? Ele foi tudo deitado abaixo, mas nessa altura aquilo tinha várias residências, tinha 6 residências para ferroviários e era uma estação de caminho de ferro com muito movimento. Era normal Santana formar comboios de mercadorias cuja matéria transportava era vinho. Uhum. E o professor começou a ensinar ainda antes de chegar aqui à Zambuja. Onde é que... A primeira escola, quer dizer, quando nós concorremos, temos poucas possibilidades de apanhar uma escola decente, e eu claro, por uma questão económica, tentei uma escola onde pudesse vir todos os dias a casa e não gastasse muito dinheiro em transportes. Nisso tive pouca sorte. Calhou-me a Azinhaga, no concelho da Golegã, e foi aí que estive desde o dia 1 de outubro de 1961 até ao dia 19 de janeiro de 1963. No dia 20 de janeiro de 1963, o serviço foi interrompido, claro, por impedimento legal, e então fui para Mafra, onde fui incorporado no CSM. Nessa altura já era casado? Não. Eu casei tarde, comecei a namoriscar a Otília muito cedo. Namoriscámos 10 anos, namorámos 4 e temos 57 casados. Conheceu a Otília, a professora Otília, que também foi professora de muitos de nós aqui a Zambuja, professora de Biologia. Conheceu a professora Otília em Santarém, quando estudou. Conheci. Professor, diga-me, agora falando aqui da sua experiência, enquanto professor na Zambuja, começou a dar aulas em que escola? Na escola que é agora a escola do professor Inocêncio Carrilho Lopes, né? Foi nessa escola. Mas nessa escola que era em dimensão 50% daquilo que é hoje. O edifício foi acrescentado, como sabem, não é? E eu não conheço a outra parte. E nessa altura, professor de uma turma de rapazes. Era uma turma de rapazes. Nessa altura, como era por classes, não é? Aquilo que me calhou, portanto eu concluí o serviço militar foi no final de abril de 1966. Portanto, passei à disponibilidade, né? Não fui mobilizado porque as pessoas eram mobilizadas por ordem inversa de classificação. Para mobilizarem, tinham que mobilizar todos, né? E volta então aqui para Zambuja para eu vinha aqui, como o meu pai estava aqui, eu, quando podia, vinha aqui dormir a casa. Teoricamente eu podia vir todos os dias. Eu entrava às 8 horas,
saía às 17 já. Isto já como forreal miliciano, não é? Porque nós passamos por aquela fase de instrumentos do CSM, depois do juramento de Padeira passamos à especialidade e seguidamente somos primeiros cabos milicianos e depois forreais milicianos, não é? Essa promoção dependia de tempo ou da pessoa ser mobilizada. Se a pessoa fosse mobilizada, imediatamente era sargento miliciano. E vem em que ano para a Zambuja? Quando é que começa a dar aulas em a Zambuja? Ora, então em a Zambuja comecei portanto, eu vim para a Zambuja quando o meu pai veio para aqui, porque o meu pai antes de estar aqui esteve em Alhandra. E depois veio para aqui. E vim para aqui em 1900... Eu terminei o serviço militar em 66, 60, final de 64, princípios de 65, mais ou menos. Que a Zambuja era essa que encontrou? É uma Zambuja completamente diferente. Eu li um artigo no jornal, que o meu pai tinha o jornal na mão, e chamou-me e diz, olha este artigo. O artigo era este: a Zambuja, a desprezada. E foi assim que a sentiu quando chegou? Não, quer dizer, eu estava habituado a viver em estações, vivi 31 anos em estações de caminho de ferro, né? E a maior parte das estações, por exemplo, no caso de Santana Cartaz, eu para ir à escola tinha que andar 9 km a pé. 4,5 para cada lado. Para o Cartaz ou para... Para o Cartaz, da estação de caminho de ferro. Sim, sim, sim. De Santana Cartaz para o Cartaz, 9 km. Eu perguntei porque podia eventualmente até ir para Valada, não é? Não, Valada ainda ficava, ainda era mais longe. Era mais longe. Era mais longe. Mais perto era aquela. E que dificuldades é que o professor tinha para ensinar? O que é que sentia? O que é que era difícil trabalhar numa escola? O que era difícil de trabalhar numa escola era deparar com uma população, grande parte analfabeta, com uma população que passava mal no aspecto quer de vestuário, quer de alimentos, porque aquela gente vivia de trabalho sazonal. Uhum. A escola, por acaso, onde eu estive, tinha cantina, e impressionou-me ver crianças comerem 5 pratos de sopa. Eles só tinham sopa, né? Tinham uma fatia de pão e de sopa, já não é mal. E então um miúdo disse-me, senhor professor, isto é aquilo que eu como durante o dia todo. Então e ao sábado e ao domingo? Não como. Difícil. Isto é muito duro, senhor. Isso de alguma forma também condiciona depois a sua aprendizagem, não é? Isto é muito duro. Ensinar um aluno com fome é mais difícil. Extremamente difícil. E o professor sentiu de alguma forma, quando aqui o panorama social em Zambuja mudou com a criação das fábricas, sentiu que houve uma mudança? Zambuja estava numa mudança para a Frentex fora de vulgar. As unidades de montagem de automóveis, que era Ford, que era GM, estavam no auge do seu funcionamento, não é? E o professor sentia isso também na escola? Sentia os alunos diferentes? Sim, sentia. Sentiu-se. Portanto, os alunos começaram... já não havia fome. Aquela fome que eu vi na Azinhaga, aqui não vi. Uhum. Claro que alguns comeriam melhor, outros comeriam pior, mas essa fome eu não presenciei. E de alguma forma, como é que se sentia a comunidade à volta, a relação da comunidade com a escola? A comunidade começava a aproximar-se da escola, porque uma escola, para ter pleno rendimento, precisa de ter uma interligação tanto quanto possível perfeita com os familiares dos alunos. Nós estávamos perante pessoas que já não eram aquele conjunto muito grande de analfabetos, já havia muita gente com alguma cultura, não é? E, portanto, a partir do momento em que as famílias começaram a ter cultura e portanto, houve um certo progresso.
O que o país tinha era a miséria de não ter coragem de pôr o ensino pré-primário. Professor, dizia-se, e agora queria saber se é verdade ou não, que antigamente as pessoas mais importantes das terras eram o médico, o padre e o professor. Nisto no aspecto de saberem ler e escrever, porque mais importantes que eles eram, e no caso, se me referir a Azinhago ou Santa Eulália, as pessoas ricas eram as pessoas mais importantes. Então, mas, de alguma forma, aquelas pessoas que tinham uma opinião fundamentada, que de alguma forma a sua opinião era mais valorizada. Pois. Sentia isso? Portanto, eu, além disso, eu tinha esse ambiente que referiu, dessas três personalidades que definiam a terra no aspecto cultural. A estação de caminho de ferro, os funcionários mais graduados ou menos graduados tinham todos a 4ª classe. Portanto, isso naquele tempo era muito importante. Basta dizer que quando se fazia a 4ª classe na minha aldeia, fazia-se uma festa. Os alunos que faziam a 4ª classe dirigiam-se depois a casa de cada um dos companheiros que tinham concluído a escolaridade mínima obrigatória. Escolaridade obrigatória. Qual mínima? Mas era uma festa. Que diferenças é que sentiu no ensino do pré para o pós-25 de Abril? Pois, no 25 de Abril as coisas mudaram. Primeiro, já não havia o analfabetismo, também foi combatido pelo serviço militar. O serviço militar tinha as suas escolas regimentais, não é? Por exemplo, o Hospital Militar Principal tinha, na grande parte dos enfermeiros eram professores de ensino primário. Portanto, logo aí, embora tivesse lá um primeiro sargento lateiro lá a ser o chefe da escola, claro, está caindo dos ajudantes dele. Não é? Só que eu nunca consegui, e era isso que eu gostava de ter feito. Não quer dizer que não tivesse ajudado de trivetes militares que me tivessem pedido para os ajudar, porque no curso de sargentos milicianos havia pessoas muito mais competentes que eu no campo prático, isto como enfermeiros, mas que eram uns zeros na cultura geral e não sabiam muito pouco, eles sabiam ler e escrever, mas não tinham andado lá da escola regimental, mas a escola de serviço de saúde militar, que trabalhava anexo ao Hospital Militar, como a Escola de Serviço de Saúde do Hospital Santa Maria, ou o próprio núcleo universitário, se fazem parte do hospital, aquela Escola de Serviço de Saúde Militar fazia parte do Hospital Militar Principal. Embora houvesse vários hospitais militares no país, aquele era o único que tinha Escola de Serviço de Saúde. E como eu estava a dizer, portanto, tive pessoas que me pediram, e eu, o pouco tempo disponível que tinha, tentei ajudar. Mas houve um que não consegui, ainda hoje, isso me está atravessado, porque ele tinha 2 filhos, ele era Dévora, um enfermeiro como na prática, com uma competência espetacular. Metia-me a um canto. Mas não consegui. Professor, quero voltar aqui um bocadinho à escola. Após o 25 de Abril dá-se uma grande mudança de começar a haver turmas mistas dentro das salas de aula. Portanto, até o 25 de Abril o professor estava impedido legalmente de acompanhar meninas, não é? Um professor homem tinha que acompanhar rapazes. Com as mulheres já não era assim, tanto podiam ser rapazes como raparigas, não era? Tanto quanto sei, portanto, os professores do sexo masculino só podiam estar com turmas de rapazes. A seguir ao 25 de Abril passa a haver turmas mistas. Mas como antes, o 25 de Abril já dava na telescola e também dei no ciclo, e já havia turmas mistas. Eu já tinha experiência no campo, no campo da coeducação, mas foi completamente diferente. A entrada das miúdas no conjunto
da turma melhorou. A escola melhorou o seu rendimento. Uhum. É pena que houvesse tanta gente com os olhos tapados. Porque de alguma forma também era mais os rapazes que andavam na escola que as raparigas, não é? Sim, eram mais os rapazes que as raparigas. Por exemplo, havia muitas raparigas que os pais, a partir de uma certa idade ou do desenvolvimento físico da criança, não queriam que as crianças geralmente iam até à terceira classe. Uhum. Porque nessa altura, na terceira classe, havia exame, não é? Exame escrito e oral. Como havia na quarta classe, não é? Mas depois de tudo isso, toda essa mudança, realmente as coisas mudaram muito, muito para melhor. E agora queria que me contasse como é que era dentro da sala de aula. Portanto, antes do 25 de Abril, a aula começava sempre de uma maneira, não era? Como é que era o início das aulas? Quer dizer, vamos lá ver, eu trabalhei da seguinte maneira. Não trabalhei com aquilo que a Escola do Magistério Primário me ensinou, que não me ensinou nada. Eu trabalhava com os alunos. Os alunos é que mandavam. Eu tinha um programa para cumprir, mas a apresentação de era pensada em função dos alunos que tinha. Porque enquanto antes do 25 de Abril a escola não se... pronto. Primeiro, quando tivesse mais de 13 anos, no ano seguinte já não se matriculava. Depois havia aquelas crianças com pequenas deficiências, os pais eram aconselhados a trazer um papel lá passado lá para a junta da freguesia, e a criança nem a escola frequentava. Isto é doloroso. Eu tenho aqui, vocês conhecem, o filho do João Costa, o João, tem uma paralisia cerebral. Esse miúdo está licenciado em Direito, foi meu aluno. Ninguém em Zambuja queria ser professor dele, não é? Fugiam do caso como o Diabo da Cruz, não é? Foi meu aluno. Mas o que eu queria que me contasse era, eu sei que nas aulas do antigo regime havia um protocolo que era preciso seguir no início das aulas, de cantar o hino, de... Não. Quer dizer, havia professores que iniciavam as aulas com uma oração. Com o hino, não. O que existia antes do 25 de Abril, por exemplo, na minha escola, em Santa Eulália, sempre que alguém entrava, os alunos levantavam-se, o professor também, e os alunos faziam o sinal do Hitler, não é? A saudação. E o que é que havia dentro da sala de aula? Então havia o crucifixo, no meu tempo havia a fotografia do professor Salazar e do era o Américo mais nessa altura? Já? Não sei. Pronto, mas as figuras do Estado, não é? As figuras do Estado, sim, senhor. Pronto. Em lugar de destaque. Em lugar de destaque. E um estrado, não era? O professor estava sempre num patamar mais elevado, não é? Tinha sempre... Estava, eu nunca estive, porque eu dei sempre as aulas de pé. Sim, mas... Eu não me sentava. Perto do quadro era... Era, sim. Tinha havia o estrado, sim, senhor. Nunca... Usei o estrado quando necessário, mas para me tornar evidente, não. E tentava sentar-me junto dos alunos com mais dificuldade. O João foi meu aluno. Claro, o João foi prejudicado, porque eu não ligava nenhuma João. O João, estamos a falar do seu filho. Castro. Pronto. É porque as pessoas estão a ver, só nos veem a nós. Não existe mais, mas pronto. Estamos a falar o João, o seu filho. Portanto, depois havia aquela metodologia do ensino. Teoricamente, falava-se de se utilizar um método global e não um método analítico. A diferença está nisto. O método global, a pessoa começa da palavra para os grafemas, para as letras, e no método analítico era aquilo que tínhamos que usar, não havia hipóteses. Tinha que ser mesmo. Até porque ainda não havia a pré-primária.
era esse o usado, não é? O João não, o João aprendeu pelo método global e quando foi para a escola não sabia escrever, mas lia perfeitamente. Pronto, o analítico, só para concluir, o analítico vai da letra, que é o que normalmente é usado. Ainda hoje tem uma grafia que se lhe deitar as mãos à cabeça. Vai da letra depois para a palavra. Professor, ainda há bocado disse, e gostava de que clarificasse, o professor disse, quando as mulheres entraram para a escola mudou. Mudou em que aspecto? Mudou em que aspecto? Melhorou. Melhorou. Houve uma aceitação plena da parte das crianças e uma aceitação, não direi plena, mas quase plena dos encarregados de educação. E de alguma forma o que é que as mulheres traziam à sala, o que é que as raparigas traziam à sala de aula? Sei, mesmo eu estava convencido que havia problemas no pátio de recreio, que é uma coisa que eu sempre fiz. O intervalo nunca foi para mim, foi sempre para os alunos. Acompanhei-os sempre até ao fim, desde que entravam até ao fim, eu estava com eles. E não vi nada de especial. Houve aceitação. Mesmo com a questão do uso das casas de banho, com as brincadeiras, os alunos, particularmente nesta época agora de maio, a brincadeira era o boi, não é? E havia brincadeiras partilhadas. É assim. Ouvia-se ainda essa divisão de os rapazes brincavam uma coisa, as raparigas a outras. Mas não, lá no jogar futebol, bem, que isso não era muito aconselhado, depois havia vídeos partidos e etc. Bem, enfim, eu deixei, dentro do possível, deixei jogar futebol. Hoje aqui a escola tem um campo, não é? Hoje promove-se que se joga. Nós não tínhamos nada disso. Mas e as raparigas que me pegalhavam também lá iam para o barulho, não é? Professor, o que é que tem saudades de Zambuja? O que sinto saudades da Zambuja? A Zambuja recebeu-me de braços abertos. Gosto muito da minha aldeia, gosto muito da Zambuja. Às vezes penso, onde é que eu gostava de ser enterrado? Gostava de ser enterrado em Santa Eulália, tenho lá os meus antepassados, tenho lá a minha campa, tenho lá isso tudo. E aqui também. Mas vou ficar aqui. As pessoas receberam-me de braços abertos, ainda hoje as pessoas cumprimentam-me muitíssimo bem e os alunos dão-me um abraço. Olha, um que me dá sempre um grande abraço, o Coveiro, o Carlos, que as pessoas chamam cheirinho, eu não gosto das alcunhas. Há uma série de zambujenses que passaram por si, não é? Que foram seus alunos. De maneira que é uma pessoa extraordinária. Eu antes limpava a campa, eu e o Tília. Agora é ele que limpa. Mas eu dou-lhe qualquer coisa, não é? Mas ele não aceita que eu lhe dê o que quer que seja sem que eu vá ver o trabalho que ele fez. Professor, o professor tem que cá vir, não é ser dinheiro. Professor, o que é que a Zambuja tinha que já não tem? Tinha e que já não tem? Sim. Estava muito melhor quando tinha cá as unidades, as linhas de montagem, não é? Portanto, hoje a Zambuja regrediu um bocadinho nesse aspecto, não é? Embora ainda haja muitos postos de trabalho e que... E depois vieram esta questão dos armazéns chineses na parte comercial. A Zambuja, como todas as localidades deste país, decresceram, né? Nesse aspecto. É a única diferença que acho. De contrário, portanto, está muito bem servida no meio de transporte, quer no plano rodoviário, quer no plano ferroviário. E, portanto, a Zambuja está melhor. Professor, para terminarmos, que conselho deixa aos azambujenses da manhã? Às gerações vindouras, que olhem para o passado, escutem aqueles que têm que são num outro nível etário bem diferente do deles, mas que continuem
a avançar no campo cultural. Nós hoje já temos em Azambuja muita gente licenciada, né? Se calhar eu vejo mais gente licenciada em Azambuja que via antigamente com a 4ª classe, quando foi ao princípio. Portanto, a Zambuja nesse aspecto, e aliás o país progrediu. O outro aspecto a considerar é o saneamento básico, é o abastecimento de água, a energia elétrica, a iluminação pública. Portanto, a Zambuja avançou. O que a Zambuja tem é falta, mas isso é outro problema. É a questão do o plano habitacional. Mas isso toda a gente vê, mas eu não vejo maneira do problema poder ser resolvido, pelo menos a curto prazo. Nem sei como se resolver o problema. Esperemos que as gerações vindouras encontrem uma solução para esses casos. Professor, muito obrigado. Não quero deixar ir sem oferecer-lhe aqui um presente. Uma caixinha de bolachas. São obrigado. Os Zambujitos. São umas bolachas com sabor a tomate. Agradecer-lhe muito a sua disponibilidade para vir aqui conversar connosco e prestar este seu testemunho de vida, que é isso que se pretende, que é ouvir a história da vida das pessoas que fizeram a história da Azambuja e que continuam a fazer. E, portanto, aqui lhe presto o meu agradecimento pela sua disponibilidade. A vós agradeço o facto de terem visto mais este episódio e despeço-me e até uma próxima. Não se esqueçam de subscrever o canal.